Bem, vamos continuar então o nosso projeto da Semana da Mulher. Já recebi os vídeos de vocês, eles estão sendo analisados e amanhã vai sair o resultado de quem é o vencedor de cada turma, ok? Então são 3 turmas que estão participando comigo nesse projeto e vai ter um vencedor em cada turma, ok? E amanhã eu faço então o anúncio no grupo, eu vou colocar no grupo da turma quem foi o vencedor e aí depois eu entro em contato para a gente marcar o dia da entrega do prêmio do desafio. Mas antes de continuar, para a gente finalizar a semana em homenagem às mulheres, e hoje a gente vai fazer um outro desafio. Antes de fazer esse desafio, eu vou falar um pouquinho para vocês de algumas mulheres que mudaram a história do mundo, que foram mulheres extremamente importantes dentro da história do mundo, de vários tempos até os dias de hoje. Depois que nós falarmos um pouco sobre cada uma delas, eu vou lançar outro desafio para vocês que vocês vão executar para mim. Então vamos lá? Quem são essas mulheres que mudaram a história? Então, para a gente lembrar que ser mulher sempre foi sinônimo de não ter direitos. Não só hoje, como em toda a história da nossa sociedade, as mulheres não tinham direitos a nada. Não podíamos estudar, não podíamos trabalhar, não podíamos votar, nem usar as roupas que quiséssemos nós podíamos. Então vamos conhecer algumas dessas mulheres que fizeram diferença pelo mundo? A primeira delas, Ellen Johnson, a conhecida Dama de Ferro da Libéria. Ela foi a primeira mulher eleita chefe de Estado de um país africano, extremamente importante na nossa história. Segunda, Marie Curie, foi uma física e química polonesa, naturalizada francesa, que conduziu pesquisas pioneiras, ou seja, as primeiras pesquisas sobre a radioatividade. Ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel, sendo também a primeira pessoa e a única mulher a ganhá-lo 2 vezes, além de ser a única pessoa a ser premiada em 2 campos científicos, a física e a química. A Malala, a gente estuda muito sobre ela porque é uma mulher do nosso tempo, recente, de agora. Ativista paquistanesa, foi a pessoa mais nova a ser laureada com o prêmio Nobel aos 16 anos. É conhecida principalmente pela defesa dos direitos humanos das mulheres e do acesso à educação na sua região. A Malala sempre dizia que um professor, um aluno e um caderno salvaria a educação no mundo. Então ela acreditava muito na defesa da educação da mulher, principalmente porque de onde ela vem é um lugar onde as mulheres ainda não têm direito nem a ser educadas, nem a estudar e nem ao acesso à informação. Anne Frank. Anne Mary Frank nasceu em Frankfurt, na Alemanha, em 1936. Nessa época, foi uma época onde iniciou-se o processo de Segunda Guerra Mundial, onde iniciou-se o processo de nazismo na Alemanha. Vocês vão estudar isso lá no 9º ano. Anne Frank, juntamente com a sua família, escondeu durante 2 anos num porão de uma casa, porque ela era perseguida pelos nazistas, ela e toda a sua família, porque eles eram judeus e eles não eram aceitos durante um tempo dentro da Alemanha. Anne Frank ganhou um diário e nesse esconderijo ela levou esse diário, a única coisa que ela conseguiu levar, né, quando eles fugiram de suas casas, e ela contava a história nesses 2 anos de sobrevivência dentro desse lugar, de como era a vida deles ali, como que eles passavam, porque se eles saíssem, eles eram pegos pelos militares. Sua história virou filme, virou livro. Se vocês quiserem acessar, vocês têm um acesso ao livro, que é a História de Anne Frank, ou só Anne Frank, ou conhecido também como Diário de Anne Frank. Anne Frank morreu aos 15 anos de idade, que ela foi pega juntamente com sua família, foi enviada aos campos de concentração. Lá aconteceu nesse campo de concentração uma epidemia muito grave e as pessoas adoeceram e ela foi uma delas que nessa doença não conseguiu sobreviver à epidemia dentro desses campos de concentrações.
Margaret Hilfield é uma cientista da computação, engenheira de software e empresária dos Estados Unidos. Foi diretora da divisão de software no laboratório de instrumentação que desenvolveu o programa de voo usado no projeto Apollo 11, que foi a primeira missão tripulada à Lua. E só essa criação do software dela que impediu que o pouso na Lua, por exemplo, não acontecesse. Então, ela foi muito importante na modernização da computação no mundo. A Oprah Winfrey vive no nosso tempo, nos Estados Unidos. É uma apresentadora, jornalista, atriz, psicóloga, empresária, repórter, produtora, editora e escritora norte-americana. Vencedora de múltiplos prêmios Emmy por seu programa The Oprah. Hoje, só ela contém na sua vida financeira, ela detém mais de 2 bilhões de dólares, uma mulher riquíssima que conseguiu isso com a sua luta diária. Ela veio de uma família extremamente pobre nos Estados Unidos. Ela sofreu muito na sua vida de adolescência. Ela foi estuprada na adolescência, engravidou vindo desse estupro. Ela sofreu muito, mas ela deu a volta por cima e lutou pelos seus direitos e luta até hoje pelos direitos das mulheres, principalmente as mulheres negras, que ainda sofrem bastante por todo o mundo. Maud Wagner foi uma artista circense e a primeira tatuadora conhecida nos Estados Unidos. Ela tatuou todo o seu corpo, ela tatuava imagens, aquilo que animais, tudo que ela queria. Ela trabalhava em circos, então ela apresentava-se em circos, só que na época que ela vivia, ela não era aceita. Então a sociedade ali da sua época só utilizava ela como forma de escultura, como se ela não fosse um ser humano, por ter tatuado o seu corpo e também por ter aberto ali uma empresa onde tatuavam as mulheres e onde começou os processos das mulheres se tatuarem e não serem aceitas também na sociedade. Primeira ex-maratonista alemã que entrou para a história por ser a primeira mulher a participar de maratona de Boston em 1967, numa época em que apenas os homens podiam integrar qualquer provas de rua no país. Lutou e luta ainda muito pela questão da presença da mulher nas maratonas, nos eventos, esportes, nas competições de esporte pelo mundo. Também uma mulher que faz muita diferença na história da mulher. E aí agora, eu falei só um pouco, vocês vão pesquisar um pouco mais. Então, qual que é o desafio de hoje? Agora é com vocês. Vocês vão fazer uma pesquisa da história de uma mulher que foi importantíssima pelo mundo. Vocês vão escrever um texto relatando a história dessa mulher, onde ela nasceu, quando ela nasceu, se ainda está viva, se já faleceu, qual foi a causa de sua morte, o que ela fez de importante para o mundo. Então, vocês vão escrever um texto de uma folha, de uma lauda. Atenção, o texto deve ser escrito a caneta, estar bem organizado, letra legível. Também deverá conter o cabeçalho com o nome da disciplina e o seu nome e a sua série. Depois vocês vão fazer a foto de forma que eu consiga enxergar toda a folha escrita e vão enviar para mim no privado, certo? Então, o desafio tá aí, é o segundo desafio da semana. E amanhã, eu vou, após o horário de aula, eu vou jogar nos grupos quem são os vencedores aí dos vídeos. Foram lindos os vídeos, fiquei emocionada com vários, tá difícil de escolher, mas vai ter um vencedor em cada turma, ok? Então vamos para o desafio. Terminando de produzir a pesquisa, de fazer o texto, me envie no privado.